Embora boa parte do que se escreveu sobre Anitta seja ficção, o espírito independente e aguerrido aparece cedo em sua biografia. Por volta dos 13 anos, Aninha, como era chamada antes de Garibaldi, chicoteou o rosto de um carreteiro que assediou, impedindo com gracejos nada educados sua passagem enquanto cavalgava para casa. O homem prestou queixa contra a menina na delegacia local. Envergonhada, sua família mudou-se do vilarejo. A reação contra o agressor cobrou um alto preço. Com a intenção de sossegar a menina, sua mãe, já viúva e com outros 8 filhos, a obriga a casar-se aos 14 anos com o sapateiro Manuel Duarte. O caráter forte e decidido dela culmina em várias atitudes ríspidas. Veio a imposição da mãe para que ela se casasse com Manuel, e a falta de afinidade do casal resultou na infelicidade conjugal. Enquanto o corsário italiano Garibaldi e outros partidários da Revolução Farroupilha se dirigem à Laguna em julho de 1839 para tomar a cidade, Manuel se alista na Guarda Nacional do Império e sai da cidade, deixando Aninha com a mãe. Com um consorte oficial passando para o campo inimigo, o caminho fica livre para Giuseppe. O destino resolveu de outro modo. A segunda pessoa a avistar é seu alvo, a sobrinha do Farroupilha que o recebeu. Ficamos os dois estáticos e silenciosos. Saudei-a finalmente e lhe disse: Tu deve ser minha. Falava pouco português. De todo modo, fui magnético em minha insolência. Um mês depois, Anitta se juntou às tropas de Garibaldi e estariam juntos por mais uma década. Sua certidão de nascimento só foi expedida em 1999, 150 anos depois de sua morte. Ela nasceu entre 1821 e 1824, mais provavelmente em 1821. O local também não é totalmente certo e, por exclusão, as pesquisas históricas chegaram a Morrinhos. Mas é a laguna que consta no registro tardio, com a data de 30 de agosto de 1821. Garibaldi nasceu em 1807 em Nice, então uma cidade italiana sob domínio francês. Ele tinha 32 anos. Em 1839, mais precisamente em outubro, o revolucionário recebe a incumbência de fazer excursões pelo litoral brasileiro e Anitta o segue a bordo da escuna Rio Pardo. Ombro a ombro, ela luta junto a ele e incentiva os soldados. Em combate acirrado, uma bala de canhão atinge a murada próxima a Anitta. Os estilhaços matam 2 de seus companheiros, bem ao seu lado. A gritaria é geral e todos procuram erguê-la do chão. Gesto desnecessário, ela se põe sobre seus pés sozinha e, aos brados, convoca os demais a seguir atirando. Os soldados e Garibaldi imploram para que ela se recolha ao porão da embarcação, para se recuperar do golpe. Sim, vou descer, mas para enxotar os poltrões que lá se foram esconder, teria dito Anitta, de acordo com o relato do almirante Henrique Boteros, reproduzido por Paulo Marcum em seu livro. Momentos depois, Anitta volta do porão com 3 soldados que haviam se refugiado das balas do inimigo e dos olhares dos companheiros. Foi nesse combate que Anitta começou a construir a reputação de heroísmo e valentia, diz o autor. Dias depois, os farrapos voltam à laguna, na boca do povo a história do rapto pelo pirata italiano. Um escândalo. Uma mulher casada fugindo com um estrangeiro. Mais do que a reputação de Anitta, o que está em jogo é o apoio aos farrapos. Nesse momento, não obstante a vitória, está por um fio.
apenas 3 meses depois de serem recebidos como heróis, os catarinenses parecem não querer mais saber deles. Duas semanas se passam e vem o contra-ataque dos legalistas. A Marinha Farroupilha é destruída. Ainda em novembro, Garibaldi e Anita acompanham as tropas de Canabarro em retirada para o Rio Grande do Sul. No final do mês, a Batalha de Curitibanos termina em derrota. Anita é presa, provavelmente já grávida do primeiro filho, e acha que Garibaldi está morto. O coronel Albuquerque, líder dos legalistas, dá permissão para que ela procure pelo corpo entre os mortos no combate. Revisando o campo de morte até a noite, nada encontra. Decide então fugir em busca do companheiro e o encontra são e salvo. Depois de atravessar o Vale do Rio das Antas em direção a São Gabriel, onde está a nova sede dos Farroupilhas, Giuseppe percebe que sua participação na Revolução dos Brasileiros havia se tornado irrelevante. Em meados de 1841, a família se muda para Montevidéu. Por um breve período, eles experimentam uma outra vida, anormal. Um pacato Garibaldi sustenta a casa ministrando aulas e trabalhando como corretor de cargas para navios, enquanto Anita vive uma vida de dona de casa. O casamento oficial foi no dia 26 de março de 1842, tornando o filho legítimo. Ou mais ou menos, o casamento só foi possível porque Anita, já casada no Brasil, declarou-se solteira. O que é crime ainda hoje, a bigamia. Mas então, era também ultraje à moral e aos bons costumes. A calmaria uruguaia não vai longe. Em 1843, Garibaldi é convidado a cooperar com o presidente do país, Fructuoso Rivera. Em uma guerra contra o ditador argentino Juan Manuel Rosas, durante a primeira expedição, Anita frequenta a casa da primeira-dama, Dona Bernardina, que se torna sua amiga. Para ajudar na defesa de Montevidéu durante o sítio imposto por Rosas, Garibaldi organiza a Legião Italiana, composta de inúmeros exilados políticos. Essa legião seria a base da luta garibaldina na Europa. A heroína seria abatida por uma enfermidade ainda comum na Europa, a malária. A gravidez, as cavalgadas, a má alimentação e as noites ao relento minaram sua saúde e tornaram impossível resistir. Ao chegar à República de São Marino, ardia em febre. Ainda assim, não parou. Em 1º de agosto, ao chegarem ao Cesenático, no litoral do mar Adriático, tomaram barcos para alcançar mais rápido Veneza, mas foram perseguidos por uma esquadra austríaca. Desembarcaram numa praia deserta. A essa altura, ela estava sendo carregada. 2 dias depois, um médico os esperava em uma fazenda em Madrioli, perto de Ravenna. Tarde demais. Na noite do dia 4, Anita pereceu, aos 27 anos. Garibaldi, arrasado, não assistiu ao enterro e saiu às pressas para escapar dos austríacos em seu encalço. O cadáver
foi enterrado às pressas na areia do Adriático. Dias depois, uma menina que brincava com os irmãos na praia encontrou um braço para fora da sepultura. Era o que restava de Anita. Desde 1932, seu corpo repousa num monumento em Roma. Heroína de 2 países.